Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, agora pela TV Café com Leite, canal 16.1. É uma honra ter a sua companhia diariamente, lembrando que a partir de agora também estamos sendo retransmitidos através das nossas plataformas do YouTube e também do Facebook. E em breve novas plataformas digitais estarão retransmitindo o nosso programa. Continue sempre acompanhando a nossa programação 24 horas feita especialmente para você. Estamos apresentando a temporada Personalidades que Inspiram. Sempre é bom ter aquelas pessoas próximas de nós para que nós possamos dar um abraço, um aperto de mão, um sorriso. E o meu convidado de hoje estaria sim presente, mas Deus o chamou antes dele vir. Uma pessoa de nossa estima, nosso carinho, nosso respeito. Uma pessoa que tem muitas histórias para contar. Uma pessoa que é, de fato, uma brilhante referência nas nossas vidas. Estaria aqui comigo tomando um café. Mas, seja feita a vontade de Deus, e Ele nos deixou recentemente. Porém, convidei o seu irmão que conhece, talvez, tal qual a sua história, porque conviveu, participou no dia a dia do seu irmão, e veio aqui para contar a história do seu irmão, para nós que fazemos o programa Café com Leite, e em especial para você que nos acompanha diariamente. Meu convidado, hoje representado pelo seu irmão, era Geneflides Tenório de Oliveira, um brilhante empresário aqui da cidade de Juazeiro do Norte, que tinha negócios aqui, e no Pernambuco, e na Bahia. E hoje vai estar representado pelo nosso amigo, irmão, querido, conhecido radialista, Demontier Tenório. Demontier, Pois não. o programa de hoje é muito emotivo, né? Porque gostaria tanto de ter seu irmão aqui conversando com a gente, mas de forma muito especial você está aqui, é sempre muito bem-vindo para a gente conversar um pouco sobre ele. Eu tenho no meu coração, uma pessoa de minha estima, senti muito. E quero saber um pouco da história dele e passar aqui para os nossos telespectadores, as coisas boas, né? As lutas, as dificuldades, né? Você que conhecia muito bem, seja bem-vindo. Obrigado, Leite. Você diz assim, eu gostaria muito de tê-lo aqui, imagina eu. Imagina você. A saudade ainda está bem latente, né? Ainda bate forte. Dia 16 de dezembro, 2 meses já. Foi algo assim meio inesperado. Eu acho que talvez seja aqui uma boa oportunidade para aqueles que o conheceram, né, reviver um pouco de algo e mais alguma coisa que não tinha conhecimento. Aqueles que não o conheceram, saber um pouco mais. Mas você fez um bom preâmbulo, eu acho que é mais ou menos por aí. Então diga para o meu telespectador aqui, fiel de todas as noites, quem foi Geneflides Tenório de Oliveira, proprietário da Ceará Calçados? Leite, para mim, no meu entendimento, eu acho que é um cara ousado, um cara determinado, que ainda na adolescência, ele decidiu buscar um caminho, decidiu buscar uma atividade, fazer algo que gerasse renda. Somos oriundos de uma família muito pobre. Nós moramos em várias e várias ruas aqui de Juazeiro do Norte. Eu tive 2 irmãos que nasceram no distrito de Aratama, em Assaré, e Geneflides já foi o primeiro que nasceu aqui em Juazeiro do Norte. Depois de Fidel Castro, infelizmente já falecido, veio Gené, que morreu recentemente, Zé Nilton, que também nos deixou, e você conheceu a todos eles. Aí depois eu nasci aqui bem perto, na rua Santa Luzia, enfim. Mas uma família que viveu, né, momentos de muitas dificuldades. E ele procurou se tornar esse instrumento de buscar garantir uma qualidade de vida melhor. A gente percebia que esse era um dos objetivos, era uma das vontades. E ele era muito família que eu digo no sentido irmãos, né? Sem desmerecer os filhos, né? Quando eu digo isso, eu falo no sentido irmãos, pais, ele era muito ligado. E um homem de diálogo, né? Para que você tenha uma ideia, a casa que a minha mãe mora, na rua Santa Luzia, ele adquiriu
depois de ver por tantas e tantas vezes a gente mudando de endereço em algumas dessas situações, por falta de dinheiro para pagar o aluguel, e o dono da casa pediu um imóvel, a gente tinha que mudar de lugar, e a gente percebia o sofrimento dele com isso, a dor, né? É evidente que outros também se empenhavam, eu não colocaria apenas, né? Mas os outros, como Adocílio, que é o mais velho e que é oficial da Marinha, e que nesse mês de dezembro ele concluiu a sua tarefa como um dos grandes nomes das Forças Armadas. Maravilha, né? Maravilha. E motivo de orgulho para todos nós. Né? Bom, depois vamos conversar com ele para ver se ele vem aqui no programa Café Virá, com Leite, com né? certeza. Quando ele tiver, ele mora no Rio, quando ele Eu tiver gravo aqui, virtual, se ele não vem, eu gravo virtualmente com ele. Pois é, então eu acho que foi isso. Um cara que se largou aí, ainda na adolescência, com 14, 15 anos de idade, que teve um traçado assim de inúmeras dificuldades. Para que você tenha uma ideia, esse nome Geneflides, e talvez muita gente não saiba, ele decorre do primeiro juazeirense a se formar em medicina. O primeiro filho de Juazeiro do Norte a se formar em medicina. Doutor Geneflides Matos. Minha mãe estava grávida de Gené e ela passou por uma doença que parecia crônica e pelas mãos de vários médicos sem que ninguém oferecesse um diagnóstico claro e uma cura. E o doutor Geneflides, depois dela fazer uma consulta com ele passou uma medicação e em pouco tempo ela estava devidamente curada. E como se encontrava grávida, ela decidiu prestar-lhe uma homenagem ao doutor Geneflides Matos, e aí ficou o nome de Geneflides. Veja que ele já nasceu e já foi batizado ali em virtude desse infortúnio, né? Sim. Cometido com a doença da minha mãe grávida. Muito bem merecida, né? Pela atenção. O doutor Geneflides, de poucas homenagens aqui em Juazeiro, tem um posto de saúde no bairro Jardim Gonzaga que recebeu o nome dele. Mas, assim, uma figura muito carismática, muito querida. E foi daí que surgiu essa homenagem e o nome do meu irmão. Demontier, indo para a linha comercial, como foi que Geneflides, a dificuldade era tanta, ele via, como você disse, essa mudança de endereço continuamente e tal. Como começou tudo isso na vida empresarial de Gené? Tinha aqueles panos que eles chamam, ainda hoje, tem gente que vende bijuterias, aqueles panos tabuleta, pronto. Tinha umas tabuletas que você fechava e trancava com cadeado. Sim, cadeado. Sim. Então ele começou 007, não era? Isso. O meu pai, ele era comerciante no Mercado Central. E ele colocou ali uma tabuletazinha com bijuterias, né? E começou a vender alguns produtos e começou a criar gosto pela atividade comercial, ajudando meu pai também com seus produtos. Ele ganhou as feiras também, passou a comercializar os seus produtos, enfim, e foi aumentando a quantidade de tabuletas. E numa dessas viagens aí para Exu, inclusive com o meu pai, para a feira de Exu, em dezembro de 1974, quando eles retornavam, passaram em frente ao mercado, e lá estava todo o estoque, toda a mercadoria. E esse mercado, no domingo, pela madrugada, ele pegou fogo por completo. E ali foi todo o estoque. Todo o estoque. Tudo que tinha ganho, não só meu pai. E aí foi um momento de muita dificuldade. Já era dificuldade. Eu vi chorando, meu pai, assim, a minha família. Já era difícil. E, de repente, você vê tudo transformado em cinzas. Sim. Né? Não só dele, mas de todo o pessoal. Então, ele era aquele cara que ele ressurgia das dificuldades. Das cinzas, né? Isso, propriamente dito, né? Um exemplo de quem não se entregava. Um cara que buscava
sacudir a poeira, dar a volta por cima. Depois desse momento, ele trabalhou como entregador de feiras para o mercantil, ele foi garçom de uma lanchonete. O meu tio, José Firmino Tenório, de saudosa memória, o colocou para ser cobrador de ônibus, já que o meu tio foi um dos pioneiros no transporte coletivo aqui em Juazeiro, e ele foi cobrador de ônibus por muito tempo, enfim. Mas passou um tempo também catando ferro no lixo. Ele percorria os lixões em algumas esquinas na periferia de Juazeiro do Norte, juntando ali algo e vendia para as sucatarias, enfim, vendia o ferro no quilo para gerar alguma renda. Pronto. Né? E essa renda era destinada para ajuda em casa ou era coisas pessoais dele? Me responda isso daqui a pouco. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui no programa Café com Leite, na TV Café com Leite, você vê e escuta 100%. Anuncie com a gente, faça como esse nosso parceiro. Grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios Lamic. E então, Demontier, essa receita que ele tinha, né, de ganhar alguma coisa, esse lucro que ele tinha com venda de ferros, venda de alguma coisa, era para ajudar em casa? As duas coisas. Primeiro, para formar um capital e procurar aumentar aquele capital. Quantos irmãos tinham ao todo? E foram 9. Já faleceram 3. Ele era o terceiro? Ele era o terceiro, exatamente. Ele era estudioso, gostava de estudar, ele gostava de comércio? Ele não foi muito longe. O passo mais distante dado no mundo da educação foi até o Senai, quando ele acabou se tornando eletricista, né? E ele parou por ali, porque ele optou por seguir o mundo dos negócios. Ele tinha tirocínio, ele tinha vontade, ele era ousado, ele não se furtava, ele era trabalhador. Não baixava a cabeça. Não, de maneira alguma. Ele tinha hora. Quem dava feira por aí acordava cedo, né? Ele percorreu a região dos Inhamuns, muitas cidades do Cariri. Quando eu falo Inhamuns, ali é Saboeiro, é Tauá, toda aquela área, aqui na região do Cariri. Então, ele, depois de muito andar pelas feiras, ele se estabeleceu em Juazeiro. E um dos primeiros prédios aqui, minha mãe ainda hoje tem uma loja de calçados, que é naquela entrada do Centro de Cultura Mestinosa, à direita, bem na entrada do Centro de Cultura. Aquela loja de calçados pertence à minha mãe e pertenceu a ele. Ele foi embora para Petrolina e deixou ali com minha mãe. Tinha uma loja muito estreita na rua São Pedro, vizinho onde foi a Rádio Vale AM, FM, onde funcionou o Banorte, que ele também deixou. E ali eu fiquei, eu assumi, comprei para mim, permaneci um bom tempo como comerciante, antes de ingressar no rádio. E você veja como são as coisas. Talvez pouca gente saiba disso, mas Genefrides, ele deixou Juazeiro, ele foi embora para Petrolina por conta de um entreveiro com um amigo irmão aqui. Nem estou autorizado, nem diria o nome, talvez até você saiba dessa história, como um amigo muito próximo dele. E por conta desse problema, para evitar algo pior, sei lá, uma desgraça, ele teve até um tanto quanto deprimido, ele resolveu, com a Martinha, que foi a sua primeira esposa, ir conhecer Petrolina. E ela tinha um tio lá, Valdeir, que era irmão do Pedim, da Globo Confecções, aqui em Juazeiro. E o Valdeir disse: rapaz, se você trouxe calçados, joga aí no chão, isso no centro de Petrolina, espalha a tua lona e joga essa mercadoria, vê o que é que tu faz. E ele começou a gritar e atrair as pessoas numa das ruas centrais da cidade e formou uma multidão, todo mundo comprando, e ele achou aquilo fantástico. Uma cidade que cresceu e continua crescendo muito, e ele se apaixonou por Petrolina, a ponto de ele voltar a Juazeiro, pegar mais calçados e ficar nesse vai-vem para Petrolina. Né? E ele depois, ele foi expulso do meio da rua por uma imposição da CDL de Petrolina.
Não foi pelo amigo que mandou colocar? Não, o amigo ficou para cá e não evoluiu. Não evoluiu. Não vou citar, não. Mas lá em Petrolina, ele também enfrentou essa dificuldade. A CDL pressionou a prefeitura a retirá-lo do meio. Porque o movimento estava bom. Estava crescendo, estava incomodando certamente alguns lojistas. A questão do próprio estacionamento, o que é que acontece? O Valdeir, que era dono lá da Ceará Confecções, ele cedeu um espaço na esquina, determinou que ele colocasse umas divisórias, e ele ficou com uma esquinazinha lá em Petrolina, e a partir dali ele cresceu, com pouco tempo já estava construindo um edifício lá, depois montou um hotel, hoje com mais de 60 apartamentos, lojas em Juazeiro da Bahia, em Petrolina, Crato, Juazeiro do Norte, ele até partiu para outros estados também, enfim. Mas você observa que essas coisas acabaram surgindo de percalços. Percalços e, acima de tudo, também pelos, eu diria, desafios dele, né? O tirocínio. Né? O tirocínio, o desejo, a vontade, Para você que me escuta nesse momento, reflita um pouco, ouvir essas histórias do nosso querido irmão Geneflides Tenório, de que saiu daqui, colocou uma lona na calçada e foi vender calçados e chegou a ter um determinado patrimônio e ser destaque na cidade de Petrolina. Um cabecinha chata lá de Juazeiro do Norte. Isso. Um rapazinho que vendia bijuteria numa... Que catou ferro no lixo. Que catou ferro no lixo. Os lixões da cidade. Serve de inspiração para você? É uma pessoa que te leva à reflexão para você analisar a sua vida, como você se encontra hoje, o que você pode fazer. Pense nisso. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui no programa Café com Leite, na TV Café com Leite, você vê e escuta 100%. Anuncie com a gente, faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem água mineral São Geraldo. O meu amigo Demontier, água São Geraldo, você conhece? E consumo no dia a dia. Aliás, água, muita gente desconhece a importância para o ser humano, para o corpo. Né? É o melhor alimento. Tem gente que diz que nem alimento isso aqui é, mas aqui é. Costuma beber água apenas quando está com sede, que não é correto. Você, quando está com sede, já é uma exigência do corpo. Pelo amor de Deus, traz um pouco d'água. O recomendável, você vai passando aqui, não custa nada você tomar um pouco, sem estar com sede. No momento que você está com sede, já é uma exigência do corpo humano. E as pessoas desconhecem para a saúde de cada um a importância. Pois vamos aqui à nossa saúde. Que bom. E as lembranças do nosso querido irmão Geneflides Tenório. Aliás, como você diz, um paradigma, um protótipo de empresário e que serve de exemplo para muitos, sem dúvida, porque tem pessoas que, diante, às vezes, até do primeiro atropelo, ele não se reergue, ele fica ali. Ele fica se reclamando da vida. Essa é a nossa finalidade desse nosso programa, é mostrar às pessoas que não desistem, lute, batalhe. E outra coisa, que apurado não é lucro, né? Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Esse café não tem nome, mas é preparado com muito carinho, viu? Quer conhecer um pouco mais sobre a história do nosso querido amigo, irmão Geneflides Tenório de Oliveira? Se inspirar numa história de luta e de conquistas? Continue ligado, nós vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Portanto, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, obrigado pelo cafezinho, obrigado por você aprender muito com os nossos convidados aqui. Afinal de contas, nós só temos estrelas, personalidades, pessoas que brilham na nossa região. Eu tenho um carinho, eu tenho um orgulho muito grande de levar até você informações importantes da nossa comunidade, daquelas pessoas que fazem parte do nosso meio, né? E quão importante isso é. E hoje estamos
conhecendo um pouco da história do nosso querido Geneflides Tenório de Oliveira, através do seu irmão, que hoje está aqui batendo aquele papo delicioso, e também tomando um café comigo, né? Uma história extremamente inspiradora. Eu vou pedir permissão ao meu convidado aqui para falar para você da Lei de Certificação Digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, SCPF e SNPJ com os melhores preços da região. É rápido, é prático e é muito seguro. E agora a minha equipe também está fazendo de forma virtual, viu? Presencial e virtual. É só ligar 3312-5500, agendar um horário. É muito prático, é muito rápido e tem o melhor preço da região. Lei de Certificação Digital. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui no programa Café com Leite, na TV Café com Leite, você vê e escuta 100%. Anuncie com a gente, faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a Pano é Bom Pão Nosso. Meu amigo Demontier. Demontier, quanto tempo Gené passou em Petrolina? Ele estava residindo lá ainda, não é? Estava. Ele, nessa época que foi embora e ficou entre idas e vindas, depois ele casou pela primeira vez e passou a morar lá em definitivo. Sim, sim. Né? Mas já tinha uma lojinha, a coisa já estava tomando corpo, né? Ele tinha um edifício, ainda hoje tem esse prédio lá no centro da cidade, tinha umas 3 lojas em Petrolina, 2 em Juazeiro da Bahia, e ultimamente, numa área enorme, lá no centro da cidade, você vê a visão empresarial de Gené, que quando ele adquiriu um terreno mais distante daquele grosso do comércio de Petrolina, para essa região onde ele se estabeleceu, não tinha um volume comercial tão extenso como tem hoje. E ele parece que tinha uma visão assim, algo meio transcendental, e ele comprou a área, começou a construir, fez uma loja imensa, onde hoje também funciona o hotel, você conhece muito bem. Ali, Leite, não tinha praticamente estabelecimentos comerciais. E é como se ele tivesse impulsionado também, em virtude da sua visão. A coisa estava muito congestionada, né, onde ele começou nessa área mais central. E ele terminou arrastando um pouco o comércio a uma certa distância. Inclusive, aquela expulsão da CDL deveria ser revertido em agora um título, né? Um título de cidadão. Não, ele é cidadão de Petrolina. Olha aí que maravilha. Né? Ele se tornou cidadão de Petrolina e foi uma festa muito grande, muitos amigos de Juazeiro. Estivemos lá, parentes, familiares, e, enfim, e ele muito emocionado. Quer dizer, ele conseguiu o respeito não só da classe empresarial, CDL, mas também da classe política de Petrolina. A inauguração do hotel Águas Palace, nós tínhamos lá o prefeito, secretário de Estado, deputado estadual, deputado federal, a familiarada Coelho lá presente. O Fernando Coelho, me parece que na época, Fernando Bezerra Coelho, na época ele era o prefeito da cidade, que hoje é senador, líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. E é muito amigo dele, que foi cidadão mauritiense, quando era ministro do Desenvolvimento Regional, e já veio de Petrolina para prestigiar essa solenidade lá. Então, veja você como ele conseguiu esse relacionamento próximo também com a classe política. Prefeitos, outros que entrava, que saía, o Darcy Amorim, que o prestigiou na Câmara de Petrolina quando ele foi agraciado com o título de cidadania, até o doutor Júlio Lócio, que é aqui de Jardim e que foi prefeito de Petrolina por 8 anos e que mora vizinho a Gené. Ainda hoje. Quer dizer, hoje não, mas para você ter ideia, o cemitério onde Geneflides foi sepultado lá em Petrolina, se você sair da chácara onde ele mora, do portão principal, você atravessa só a rodovia estadual e adentra o cemitério, que pertence inclusive ao ex-prefeito Júlio Lócio. Você saindo do portão principal da casa dele, é só atravessar a rodovia, você vai bater de frente com
o túmulo onde ele repousa. Onde ele reside hoje, né? É. Ô Demontier, rapaz, de certa forma, diante de todo esse crivo de relacionamento, né? Esse ciclo de relacionamento que ele tinha, esse ambiente empresarial que ele tem, esse conglomerado, né? Porque são algumas empresas comerciais e também de serviço, que é o Hotel Águas Palace. Rapaz, isso oriundo digamos assim, de um trabalho dele, de lutas, ou a família ajudou? Minha mãe é de Altaneira, aqui na região do Cariri. O meu pai de Potengi, também, bem próximo à cidade. Sim. Agricultor, né? A minha mãe também, oriunda de uma família pobre, tal e qual meu pai. O meu pai, ele foi agricultor, ele, por algum tempo, e quando veio morar em Juazeiro do Norte, ele se tornou comprador de algodão e trazia carradas de algodão para vender nas usinas. Naquela época a gente tinha 3 usinas aqui em Juazeiro do Norte, né, que beneficiavam o algodão. E aí comprava na folha. Eu acho que você entende como é esse processo. Tá? A roça você olha e compra na folha, depois você paga o cara que plantou e depois você contrata o pessoal para catar o algodão e traz as carradas e vendia aqui. E um infortúnio, por exemplo, veio a praga do bicudo e ele comprando na folha, ele perdeu tudo. O dinheiro que ele levanta aqui na usina para comprar na folha, ele ficou devendo e depois tomaram a casa. A única casa que a gente teve, que foi deles, ali na rua Santa Luzia, onde eu nasci, tomaram a casa. E foi a partir daí que a gente começou a morar do aluguel. Rua São Domingos, Rua Santo Antônio, Rua São Paulo, Rua São Benedito, Rua do Limoeiro. Você tem ideia, algumas que eu estou lembrando. Algumas que está lembrando, né? Então eu estou tentando responder para você que perguntou, né? Quer dizer, e a ajuda deve ter sido só de responsabilidade e caráter, né? Não que ele tinha sido o instrumento básico disso de forma alguma. Não se engane, o meu pai, ele também continuava, sofria esses problemas a partir, por exemplo, da praga do bicudo, na cotonicultura, ele também partiu para o lado do comércio. A minha mãe era feirante em Barbalha, em Crato, aos sábados em Barbalha, na segunda-feira no Crato, né? De alguma forma, tentando gerar uma receita e junto com meu pai, né, para compor o orçamento doméstico. A gente viveu muitas dificuldades. Ou seja, e a gente, me permita, tem que se orgulhar, assim, de todos eles terem buscado o melhor caminho, o caminho da dignidade. Isso é o conforto maior hoje da minha mãe, que está aí viva. E muito deixou essa semente, né? Com certeza. Plantou, né? Muito bem plantado, né? Veja, assim, tem muita gente que não imagina as dificuldades. Quando você pergunta sobre o meu irmão Geneflides, de quem a gente está fazendo aqui esse programa, eu agradeço até o carinho seu por oferecer esse espaço para essa homenagem póstuma ao meu irmão Geneflides. Além desse patrimônio, com prédios, alguns em Petrolina, aqui em Juazeiro, essa galeria Padre Cisco, que pertenceu ao meu tio, José Firmino Tenório, é de propriedade dele. Ele tem empreendimentos imobiliários, aquela área ali do Mirandão, nas imediações da estátua, né, de Nossa Senhora de Fátima, uma boa parte ali pertence a ele, que ele foi adquirindo, fez loteamentos, né, e ainda hoje está lá, da família, né? Sim. E em Juazeiro, no bairro Novo Juazeiro, no bairro Frei Damião, tem uma área enorme também, tem Petrolina, empreendimentos imobiliários, enfim. E ultimamente, em decorrência da pandemia, ele tinha se alojado mais dentro de casa. Você tem ideia, onde ele mora, o quintal da casa dele é o Rio São Francisco.
Uma área extremamente... Acho que você conhece, né? Só o quintalzinho da casa dele, né? É uma área muito boa, uma casa muito boa. E ele se recolheu em virtude da pandemia e ele redescobriu que o que ele tinha conseguido ali juntar era muito mais do que o suficiente. Ele vivia nessa correria para lá e para cá, sem a menor necessidade. Então ele já tinha reduzido mais o ritmo para poder usufruir ali com a família de tudo que ele tinha construído. Sim. Passear pelo Rio São Francisco com barco, lancha, jet ski, enfim, estar ali juntando os amigos, os familiares. Era uma das coisas que ele gostava de receber os amigos lá. Muito. Eu acho que você já teve a oportunidade. Já, uma receptividade exemplar, impressionante. Pois é, e o lamentável de tudo isso é que quando ele descobre e procura dar um sentido até maior na vida, com mais descanso, com maior tranquilidade, infelizmente Deus decidiu levá-lo. Disse que está na hora de você vir para cá, né? Venha para cá. Mas eu não quero mais você por aí. Não quero você por aí. Você já trabalhou demais. Já trabalhou demais, está vendo descansar aqui perto de nós, né? Família. Venha para cá. Que esteja num bom lugar, né? Que esteja num bom lugar. Eu acho é sempre assim muito difícil você aceitar, né? E foi uma coisa realmente. Nós nunca vamos aceitar, né? Nunca vamos aceitar. Isso desde os primórdios até hoje, é uma coisa que... É aquela, por exemplo, esse paradigma que eu coloco aqui, às vezes eu imagino uma discussão e que você que é até não só contador, mas às vezes até consultor de empresas, você sabe que no meio dos negócios circula também um questionamento sobre o que é mais importante, o cara que cria, o cara que tem a ideia ou o cara que executa. No mundo empresarial tem isso. Sim. No comércio, na indústria, no setor de serviços. Qual é o mais importante? O que tem a ideia e cria, e às vezes não executou, ou aquele que não tem muitas ideias, mas é um trator, é um monstro e tem também a sua importância dentro da empresa. Genera isso, né? Os dois. Incrível como ele conseguia reunir essas facetas dentro da sua atividade econômica. Ele tinha ideias, ele desenvolvia projetos e ele executava. Ele ia para cima, ele ia para dentro do negócio. Fazia às vezes até de pedreiro dentro do hotel, recuperando as coisas, o apartamento, uma coisa e outra. Ele fez eletrônica no Senai, de vez em quando procurava a Janete, estava numa escada lá, rebocando isso, aquilo, consertando uma TV. Então, ele tinha muito isso, ele era um cara obstinado pelo trabalho. Isso então, servia até de exemplo para quem estava trabalhando com ele, né? Claro, porque ele leva, né? Ele não empurra, né? Não, ele leva consigo. Ele não é aquele cara impositor, né? Por exemplo, quando eu coloco essa questão de quem cria e de quem executa, você vê que às vezes no futebol, por exemplo, tem um pouco disso. Tem o carregador de piano. O seu irmão Soares sabe muito bem dessa história, que é dono do Campo Grande. Sim. Tem o carregador de piano, aquele cara que ele é de uma eficiência enorme no time, mas quem executa e quem faz o gol é quem vai aparecer na manchete. Gol de quem? De Leite. Mas, na verdade, existe muitos times de futebol que é aquele arquiteto, aquele cara que constrói, o carregador de pianos. Esse, ele aparece de uma outra maneira. Então, eu colocaria isso aí no patamar do cara que tem visão de jogo, o cara que tem ideia, o cara que cria e tem lá na frente o que executa. E aí, nesse contexto, tem também aquele que cria e que executa no futebol, como tem nas empresas também. Mas não é algo tão fácil, não. Você sabe disso. Ele arquitetava e executava. Ele como é que diz? Batia o escanteio, corria para cabecear. Fazia o gol, né? Fazia o gol. E outra coisa, com isso ele leva as pessoas. E não tinha tempo, não. Tempo nem hora, não era? Não. Se houvesse necessidade, ele ingressava pela madrugada.
Agora, ele nunca se distanciou do lazer, de viajar, de conhecer o Brasil, de estar com os amigos, de se reunir com eles, de estar ali tomando um aperitivo. Bate-papo, ele gostava demais. Bate-papo muito. Ele era um cara de diálogo, né? Uma pessoa que gostava muito de estar ali trocando ideias, enfim. Você se espelhava nele? Você gostava dessas ações dele? O dinamismo. Eu acho assim que ele terminou servindo de paradigma para a própria família. Eu até comecei com ele. Eu morei em Petrolina durante muito tempo, nesse período de idas e vindas. Né? Até ele fixar a residência lá, deixando uma loja com a minha mãe e a outra comigo. Né? E ele chegou a colocar tabuletas com calçados, no momento de dificuldade do comércio, nessa área mais central, quando fechava uma loja, ele corria, colocava ali uma tabuleta, né, que tinha uns buraquinhos, ele saía pregando os calçados, ali ficavam 2 caixas no chão, que era o estoque, ele mesmo tratava de levar no carro essas tabuletas, e depois ele foi ampliando, a partir do momento em que fechava alguma loja, ele botava as tabuletas, foi contratando pessoas e cuidando das tabuletas. No fim da tarde, reunia todo mundo, contava lá e já via. Já passou a ser um microempresário, né? É. Olha aí. Mas, assim, a disposição é uma coisa inegável. Né? Que bom. Então, que bom. É orgulho para todos nós. Orgulho para você, para mim, para todos que conheciam o nosso querido irmão e amigo Geneflides Tenório de Oliveira, uma pessoa carismática, como disse aqui seu irmão Demontier, carismática, receptiva, sorridente, feliz, alegre, sempre tinha uma palavra de conforto para aqueles que buscavam. Ele me falou muitas vezes de alguém, quando eu tocava num assunto, pedia uma opinião, ele estava sempre ali atento, ele sempre dava uma opinião. E ele era chato, ele dizia assim, eu só dou opinião quando me pedem, né? Se ninguém me pediu, daí ele tinha esse detalhe aí, mas era muito positivo nas suas ações, orgulho de referência e de inspiração. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui no programa Café com Leite, na TV Café com Leite, você vê e escuta 100%. Anuncie com a gente, faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a rede de Farmácia Gentil. Meu amigo Demontier, vamos tomar mais uma água? Vamos sim. Por favor. Não estava com sede não, mas é como eu falei. Exatamente. Não há necessidade de ter sede, né? E vamos também tomar um cafezinho muito especial aqui, meu amigo. Para aquecer a palavra, né? Quer conhecer um pouco mais, se inspirar na história do nosso convidado, ora representado neste momento pelo seu irmão Demontier Tenório? Continue ligado, vamos aprender, vamos absorver, vamos nos inspirar naquilo que nós temos de melhor. Daqui a pouquinho eu volto. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que ligou a TV agora, é sempre muito bom ter a sua companhia, um cafezinho, um bate-papo gostoso e informações importantes com os nossos convidados. Na nossa temporada, personalidades que inspiram. Hoje a nossa referência, a nossa personalidade é o empresário Geneflides Tenório de Oliveira, que nos deixou, mas aqui está representado pelo seu irmão Demontier Tenório, profundo conhecedor de sua história. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui no programa Café com Leite, na TV Café com Leite, você vê e escuta 100%. Anuncie com a gente, faça como esse nosso parceiro. Grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Meu amigo Demontier, pensar em Geneflides é pensar em luta, é pensar em conquistas, é pensar em dificuldades também, né? Porque fizeram parte, porque afinal de contas aqueles que começam um negócio e imaginam que apurado é lucro, estão fadados a se acabar, como vem sempre alguns fechando, se acabando e muitas vezes se perguntando por quê.
Nosso irmão Geneflides, ele teve muitas conquistas pela audácia, pela luta, pelo desejo e a vontade de vencer. Você falou no bloco anterior que ele teve alguns momentos nesse período de pandemia isolado, no que diz respeito mais no sentido familiar, no sentido mais de refletir, busca por novos horizontes ou coisas assim. Ele imaginava o que iria fazer daí para frente, ele criou, ele falou para você alguma novidade, eu vou investir nisso, vou fazer aquilo. Isolar que não foi jamais a opção dele, mas a ciência mandou, né? Exato, perfeito. E aí foi obrigado. Disse, vá refletir. E né? o comércio fechou Sim, lá em sim, todo canto, sim. Hotel também, uma atividade que parou, enfim. Mas de estar planejando algo, de fato ele nunca parou. Ele até um determinado momento ele chegou a planejar a construção de um hotel aqui em Juazeiro e comprou o terreno para isso, uma área muito nobre ali, bem em frente ao Cariri Garden Shopping. Ainda hoje está lá, é um terreno que pertence a ele, ali nas imediações da indústria de laticínios. Em Silca. Né? Isso. Então ele planejou construir um hotel. E hoje tem ali perto do shopping já um hotel Ibis, né? Sim. Mas era um planejamento muito antigo, que ele não chegou a executar em decorrência da demanda alta em Petrolina, no hotel, e naquele momento ele tomou uma opção por ampliar a quantidade de apartamentos lá em Petrolina, porque já era uma coisa consolidada, garantida. Então, ele deu uma freada nesse sentido, mas ele tinha esse planejamento e ainda hoje está lá o terreno, enfim. Mas parar de planejar a gente nunca para. Nunca para. E ele era sempre... ele era futurista, né? Muito. Você que é um cara que tem uma penetração enorme no mundo dos negócios em Juazeiro, não só como contador, mas você vê que tem algumas pessoas que diante de algum problema baixa a cabeça, fica depressivo, né? E é como se o mundo estivesse se acabando. Já tem outros que costumam dar um passo maior do que a perna e passam a viver momentos de dificuldades. Eles não fazem, vamos dizer assim, uma consideração mais ampla daquele, né? Um planejamento, né? Que é tudo, né? Tudo, com Você certeza, sabe no que negócio. Planejar é fundamental, em qualquer atividade. E visualizar o futuro, que era o que nosso amigo Genefrido fazia, né? Para que você possa sair pisando direitinho e firme, né? Sim. Pois, o Demontier, rapaz, a nossa produção, de forma muito eficiente, buscou fazer uma homenagem ao nosso querido Genefrido Tenório, e eu queria lhe mostrar alguns depoimentos de amigos e familiares, que bom. pessoas próximas. Maravilha. A ele, eu queria que você nos acompanhasse aqui. Com prazer. Aqui. Vamos ver, então. Ouvi tudo isso, hein? Mas que bom, né? Que você vê que são palavras confortáveis, né? Merecedoras, nosso querido irmão Gené, né? Todas homenagens de familiares, de amigos aí, sempre assim, transportando o sentimento de desejo e vontade, merecimento que ele tem, desejo e vontade que ele esteja bem onde está, né? É o que nós desejamos, né? Sem dúvida. São depoimentos fortes, né? Fortes, que ficam para a história, né? Depoimentos ricos. E únicos. E você escuta muita gente falar aí o quanto ele sabia receber os amigos, as pessoas. E você falou, testemunha disso, todos eles. E o meu irmão, o capitão Tenório da Marinha, ele arremata essa história, né? Do quanto ele era um cara extremamente sociável, né? A Dalmi, o primeiro que falou, é vizinho dele, lá como eles chamam, na roça, é corretor de seguros. E muito amigo, realmente. Sim. Estavam sempre juntos. Sempre juntos. Tem um DEG, uma área enorme. Aí tem o Rio São Francisco, a casa dele também, com um espaço fantástico. O Cício Davi você conhece bem, fabricante de calçados aqui. E eu vou citando nomes aqui, agradecendo a cada um, essa bondade, o carinho, a amizade que tiver. O doutor Márcio Landim,
que é um dos grandes cardiologistas da região do Cariri e do Ceará, sim. Você conhece bem, sim, sim. Né? Ele citou aí, foi um dos que estiveram lá em Petrolina quando Gené foi homenageado com o título de cidadania. Doutor Márcio, doutor Lúcio Lourenço, doutor Alcides Muniz, doutor Wilton Almeida também, Jucimar Leite. Foi uma comitiva enorme aqui de Juazeiro, com muita gente boa para prestigiar essa solenidade. Gilmar Bender, conhecido de todos nós, inclusive, que já disputou a prefeitura de Juazeiro. O Gilmar, sempre que o Gené vinha, ligava, começava, muito antes de Gilmar pensar em enveredar pelo caminho político, né? Mas um grande empresário. Juntos, alguns momentos. O Gilmar é fabricante de calçados, sim, e ele comprou muito o Gilmar e levou para Pernambuco, Bahia, enfim. O doutor Lúcio Lourenço, existe uma amizade bem, tanto que ele fala da minha mãe, Dona Toninha, com muito carinho. O Lúcio, que é escrivão da Polícia Civil, hoje está na Delegacia de Defesa da Mulher, ele é casado com a filha do ex-presidente da Câmara de Juazeiro, Chico Vieira, é casado com a doutora Francisca Tica, que é promotora de justiça no Piauí. Ele também esteve lá nessa solenidade. É uma amizade aí de muito tempo, sim. Um cara formidável, e eu agradeço demais a ele também pelo carinho. Tica Amorim, esse aí todos sabem, dono da Arca da Aliança, já esteve aqui. Pois é. Gené um dia procurou Tico Amorim para comprar umas sandálias, naquela época Carina, uma sandália que a Grendene lançou, e foi um dos grandes produtos da Grendene, e Gené se encantou, ele foi lá e pediu a Tica Amorim alguns pares para sair vendendo pela rua. E Tica Amorim olhou para aquele menino e disse não. Aí ele saiu, depois voltou lá com um pouco de dinheiro, comprou 3 pares apenas. E imagina você sair na rua, porque você vai ter que encontrar uma pessoa que calce aquele tamanho, né? Mas ele não perdeu a esperança de vender, e vendeu os 3 e voltou lá e comprou 6, né? E a partir daí ele foi aumentando a quantidade, isso aí é mais... E a gente tem muita gratidão, Tica Amorim. É um cara realmente fantástico. Ele quando esteve, falou muito bem, né? Falou muito bem. Pois é, e eu também fui comprador de Tica Amorim. Quando eu fiquei com uma das lojas de Gené, comprei a ele, e minha mãe também foi compradora, né? O Celso Pontes fala desse Fiat. A primeira viagem de Gené a Petrolina foi nesse Fiat 147. O carro cheio de sandálias, quase arrastando na rodovia, né? Muito acanhado, mas foi... E Gené, ele se arrependia muito de não ter guardado aquele carro, assim, para colocar no museu, porque ele também tinha gratidão até o carro, que ele se utilizou por muito tempo. O doutor Wilton Almeida, você conhece bem, que também esteve lá nessa solenidade em Petrolina, meu irmão, Adocílio, sempre muito carinhoso. E os filhos, a doutora Vanessa, ela tem os olhos do Gené Fried, você percebeu, né? Sim. Os olhos. É médica em Campina Grande, uma pessoa assim fantástica, e junto com todos, sofrido muito. A Gabriela, que falou depois, outra filha, um beijo para ela. O Davi é arquiteto, e aí se juntou com o Gené Fried, nessa coisa mais do ramo imobiliário, né? Tem até sociedades aqui no Crato. E Rose, no final aí, para fechar com chave de ouro. E nós aqui para te agradecer por esse momento, bom. né? Muito obrigado. Assim, de conhecer um pouco mais pequenos detalhes do nosso amigo Gené Fried. E a nossa gratidão pela sua companhia aqui. Mas vamos fazer o seguinte, me dê um minutinho, vou fazer um intervalo comercial. Volto já. Vou só tomar uma água com o meu convidado, porque a emoção não deixou de chegar, né? Falei que era rapidinho. Tomei um café, tomei uma água, já estamos mais tranquilos aqui. E agora eu quero agradecer aqui a participação do nosso querido Demontier Tenório, nos abrilhantando com a história do empresário Gené Fried Tenório de Oliveira, seu irmão, pessoa de muito carinho, muita estima aqui
pela nossa região do Cariri e também pelo estado do Pernambuco, o qual residia e tinha negócios, né? Demontier, muito obrigado, viu? A gratidão é toda minha. Você imagina o conforto que você presenteia meu coração com isso, né? Essa homenagem póstuma para ele. Eu espero que você continue produzindo programas assim para resgatar a memória de muita gente que deixou, de alguma maneira, o seu contributo para o desenvolvimento de Juazeiro, no caso mais específico, do Cariri, enfim, de ir resgatando esses nomes como faremos, sim, com certeza. Homenagem póstuma, que pessoas que tiveram uma passagem brilhante e que algumas até acabaram caindo no esquecimento. Mas nós vamos resgatar, Obrigado, você vai me ajudar. Nosso programa muito especial, Gené, para você, esteja onde você estiver, esteja em paz, que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez ao meu convidado especial de hoje, Demontier Tenório, representando o nosso querido amigo Geneflides Tenório de Oliveira. Nós vamos ficando por aqui, mas você nos acompanha nas nossas plataformas digitais. Você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite no site tvcafécomleite.com.br. A programação da TV Café com Leite, 24 horas, feita especialmente para você, é só continuar ligado no 16.1 TV Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau. Amanhã lembre-se, estarei de volta no mesmo horário. Até lá.